Oi mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Uma Mulher Sábia, capítulo 3. Um espírito manso e quieto. Seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Uma característica popular para as mulheres hoje em dia é força e poder. Contudo, Jesus nos disse: bem-aventurados são os mansos. Sem esse entendimento, nós temos vagueado por um terreno perigoso. Areia movediça, mulheres ruidosas e rebeldes são comuns aceitas e, muito frequentemente, são o nosso objetivo pessoal e o objetivo para nossas filhas. Nas comédias da televisão, mulheres ruidosas, rebeldes e contenciosas recebem todas as gargalhadas. Manso agora é considerado como fraco. Assim, quando um marido ou um filho desvia-se da verdade, você vai ouvir cristãos aconselharem a esposa e aos pais a adotarem a abordagem amor duro, baseado no livro O Amor Deve Ser Duro. Nessa lição, iremos procurar a palavra de Deus para descobrir a verdade a respeito do amor duro. Ser manso é ainda abençoado ou a Bíblia está ultrapassada? Amor difícil. O amor é paciente. Deus nos dá uma descrição do amor. Veja se você pode encontrar a palavra difícil ou qualquer palavra ainda que remotamente similar. O amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, versículo 4 e 8. Isso eu vos mando. Outra ideia nova na igreja hoje em dia, através de um título do livro popular, é que o amor é uma escolha. Leia comigo o seguinte versículo para ver se Deus nos diz que podemos escolher amar. Ou Deus nos manda que amemos os outros como seguidores de Cristo. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 15, versículo 17. Amai vossos inimigos. Nossos amigos nos aconselham a nos proteger e não amar aqueles que são difíceis de amar. Vamos amar ou não amar o que é digno de amor, ou o que não é merecedor? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Lucas 6, versículo 27 e 28. Se você ama os que te amam. Nessa passagem, Deus é ainda mais claro. Ele ainda adverte aqueles que amam apenas o digno de amor. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus 5, versículo 44 e 46. Vença o mal com o bem. O livro que nos encoraja a sermos duros com nossos maridos e filhos nos diz que devemos confrontar a fim de causar uma crise. Em outras palavras, nós devemos tratar os assuntos com nossas próprias mãos. Leia como temos que dar lugar à sua ira. O que Deus nos instrui a fazer? Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.
Não torneis a ninguém mal por mal. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuo, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, versículo 12, 14, 17, 19 e 21. Ele não fez nenhuma ameaça. Você deve estar se perguntando: por que tenho que suportar tal sofrimento e nem mesmo ter a satisfação da vingança? Leia a explicação de Deus para o seu sofrimento. Porque para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 23. Bem-aventurados são os mansos. Se você não trata os assuntos com as suas próprias mãos e toma uma postura dura, os outros, até cristãos, vão te dizer que você é um capacho ou que você está dando poder para outra pessoa. Deixe-me lembrá-la. Quem Jesus disse que são bem-aventurados? Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. A bondade de Deus. Nós temos sido enganadas a acreditar que confrontar ou, sendo rudes e firmes, nós mudamos a outra pessoa. Se isso funcionasse, por que Deus usaria de bondade para nos atrair para o arrependimento? Pecadores não se ajoelham no altar para aceitar o Senhor porque pensam que serão criticados ou castigados, não é mesmo? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos 2, versículo 4. A justiça de Deus. Pessoas podem até lembrar você de quanto Jesus virou as mesas no templo. Eles irão usar esse exemplo para dizer que você tem razão em ficar irada com os outros. Deus diz que Ele é um Deus ciumento. Nós também podemos ser ciumentos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, versículo 19 e 20. Para que não façais o que quereis. Quando nós temos o impulso de fazer ou dizer algo para outra pessoa, que seja tudo menos manso, então estamos caminhando na carne e, portanto, não estamos andando no Espírito. Digo, porém, ainda no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, versículo 16, 17, 22 e 23. O antigo ditado, faça com os outros como você gostaria que fizessem com você, é baseado nessa escritura. Como quereis que os homens façam, assim fazei-o vos também a ele. Lucas, versículo 6, capítulo 6, versículo 31. O erro de homens insubordinados. Deus nos tem advertido para que não ouçamos ou
sigamos homens que nos falam algo contrário às Escrituras. Empenhai-vos por sedes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade. Eu vou ter que aprender a falar essa palavra porque ela repete várias vezes. Longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, em cujas epístolas há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não ceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, caiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 14 até 18. Se conhecemos a palavra, somos muito menos vulneráveis a acertar erros como verdade. Sede vós perfeitos. Alguns autores e mesmo vários pastores nos têm dito que Deus não espera que nós sejamos perfeitos. O que Deus diz? O que Deus diz? Ele mesmo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Ninguém verá o Senhor. Outra razão extremamente importante para suas ações pacíficas para com aqueles que são grosseiros, que se opõem a você e até os que podem querer te usar, é que temos que permitir que os outros vejam Cristo em nós. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O mistério da reconciliação. Nós devemos ser embaixadores de Cristo na reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 18 até o 20. A fim de que você não seja também tentado. A seguinte escritura é uma advertência para nós. Quando não somos amáveis para com os outros, quando eles pecam contra nós, nos tornamos suscetíveis à tentação. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 1 e 2. A fim de que o Senhor não veja e seja desagradado. Muitas mulheres ficam realmente felizes ao ver os seus inimigos, incluindo seus maridos, obterem o que merecem quando Deus os pune com dificuldades financeiras ou outras provações. Contudo, bem logo as coisas mudam para melhor. Por que isso acontece? Quando cair o teu irmão, não te alegres e não se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Provérbios 24, versículo 17 e 18. Praticantes da palavra. É importante que aprendamos a verdade e concordemos com o que vemos nas Escrituras. Mas nós não podemos parar por aí. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra.
E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, não sendo ouvintes negligentes, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, versículo 22 e 25. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4 e 17. Perdão. Muitas mulheres não perdoam seus maridos porque elas não entendem completamente as graves consequências de sua falta de perdão. Vamos procurar as Escrituras para ver o que Deus diz sobre perdoar os outros? Vou abrir uma aspas aqui. Normalmente eu faço os áudios à tarde, depois que o Joaquim dorme, né? Aí o Joaquim dorme, chega o carro do churros, aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem. Fecha aspas. A pergunta que frequentemente fazemos a nós mesmas é: por que eu devo perdoar? Porque Deus perdoou você. Por causa da morte de Cristo na cruz, Deus nos perdoou. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, versículo 32. Para o perdão dos pecados. Jesus derramou seu sangue para o perdão de todos os pecados. Todas as coisas se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mateus 26, versículo 28. Vantagem não seja alcançada pelo inimigo sobre nós. Nós precisamos perdoar os outros, de forma que o inimigo não possa tirar vantagem de nós. Porque, de fato, o que tenho perdoado? Por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11. O seu pai não irá perdoar suas transgressões. Deus disse que ele não iria perdoar se você não perdoar os outros. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versículo 14 e 15. Tenha certeza que o perdão não seja apenas de boca. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Mateus 18, 35. Leia todo o texto de Mateus 18, do 22 ao 35. Reafirme seu amor por ele, para aliviar a tristeza do transgressor, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. 2 Coríntios 2, 7, versículo 8. Mas os ofensores não deveriam se arrepender se eu vou perdoá-los? Pai, perdoa-os. Aqueles que crucificaram Jesus não pediram perdão e nem expressaram arrependimento pelo que estavam fazendo ou haviam feito. Se nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo, portanto, devemos seguir o seu exemplo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Nós também testemunhamos a mesma coisa quando Estevão estava sendo apedrejado. Ele clamou a favor de seus assassinos logo antes de morrer. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, versículo 60. Mas quantas vezes Deus espera que eu perdoe o outro? 70 vezes 7. Quando Pedro perguntou quantas vezes ele tinha que perdoar o seu irmão, Jesus disse a ele: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus
18, 22. São 490 vezes. Não lembre nunca mais. O perdão significa realmente que eu esqueci aquele pecado? Mesmo quando sou tentada a trazê-lo à tona numa discussão? Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, versículo 34. Abre aspas aqui, é engraçado que a gente sempre ouve as pessoas dizerem que, na verdade, perdoar não é esquecer. E olha o que a Bíblia diz: pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A gente quer que Deus não se lembre, mas a gente permanece com o dos outros na nossa mente, né? Fecha aspas. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Salmos 103, versículo 12. Não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Você deve entender que o inimigo irá tentar trazer de volta velhas transgressões à sua mente, repetidas vezes novamente. Quando ele fizer isso, você deve perdoar de novo. Muitas de nós que perdoaram os maridos de adultério, frequentemente experimentam cenas do adultério depois que os nossos maridos retornaram para casa. É quase como um tipo de trauma de guerra espiritual. Nós sabemos que devemos andar sempre em espírito de perdão e perdoar cada vez que isto vier à mente. Como eu posso perdoar da forma que Deus me pediu para fazer na sua palavra? Só Deus. Apenas Deus pode ajudar você a fazer isso. Você deve se humilhar e pedir a Ele para te dar essa graça. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Marcos 2, versículo 7. Deus dá graça ao humilde. Como eu consigo a graça que eu preciso? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Abateu seu coração. Como posso ganhar humildade? Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou da sua dificuldade. Salmo 107, versículo 11 e 13. Mas quanto a mim, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Salmos 35, versículo 13. Podemos trabalhar, jejuar e orar para obter humildade. Eu vi muitas vezes Deus permitir uma doença em mim ou em minhas crianças para me aquietar e me humilhar.